Depois de 45 dias de recesso, os deputados distritais voltam hoje ao trabalho e já com R$20 mil a mais no bolso. É o 14º salário, né? Dos 24 parlamentares, apenas 9 abriram mão do benefício. A hora é de varrer a sujeira e colocar tudo em ordem. Por enquanto, esse papel tem sido da equipe de limpeza, que acelera os trabalhos para que nesta quarta-feira os deputados distritais retomem as atividades em plenário. E com agenda cheia. Na lista está a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT. Em ambos os casos estão em jogo o futuro de regiões inteiras, setores, a vizinhança de cada um. É uma matéria que é muito simples e objetiva ao mesmo tempo, não cabe muito recursos de criatividade quando as audiências públicas, principalmente feitas pelo Poder Executivo, já ocorreram na cidade e que, portanto, algumas outras é mais para uma atualização do que agregar novos elementos. Os distritais precisam votar ainda projetos como o que permite o funcionamento de postos de combustíveis em supermercados e centros comerciais, o que já foi aprovado em primeiro turno depois de um enorme embate, já que pela proposta, a autorização só valerá para novos empreendimentos. Os deputados distritais também precisam votar as contas do governo. Ao contrário do Tribunal de Contas do DF, desde 2003 a Câmara Legislativa não tem cumprido esse papel. E essa é uma questão importante, que pode comprometer o futuro político dos ex-governadores Joaquim Roriz, José Roberto Arruda, Paulo Otávio, Wilson Lima e Rogério Rosso. Não há nada que obrigue os distritais a votarem essas contas tão rápido, mas nos bastidores há parlamentares dispostos a fazer isso. Para esse trabalho vão ter que contar com 2 deputados que chegam à Câmara e uma que retorna. Arlete Sampaio, do PT, reassume a vaga depois de um ano como secretária de Desenvolvimento Social. Com isso, sai Rejane Pitanga. Paulo Roriz, do Democratas, entra no lugar de Hadi Massu, que foi nomeado secretário de Micro e Pequenas Empresas. E Robério Negreiros, do PMDB, assumiu a vaga de Benício Tavares, que teve o mandato cassado pela Justiça por abuso de poder econômico. Para a líder da oposição, que conta com apenas 3 deputados, as mudanças não trazem novidades. Não muda a disposição das forças da Câmara. Mudaram alguns personagens, mas não muda esse jogo da distribuição, da ocupação dos espaços na Câmara. A volta ao trabalho na Câmara Legislativa é o assunto do comentarista Antônio de Castro. Há exatamente um ano eu disse aqui no Bom Dia que os deputados tinham nas mãos a chance de começar uma história diferente, votando projetos bem feitos, fiscalizando o governo. Mas eles não quiseram essa Câmara nova. Ao contrário, repetiram erros do passado. Aprovaram textos inconstitucionais, como o de HCL Maia, que previa estacionamento grátis nos shoppings. Em vez de fiscalizar, chantagearam o GDF, exigindo carguinhos a cada votação. Assim, tornaram-se corresponsáveis pela ineficiência e inchaço em algumas administrações regionais. Os deputados não conseguiram nem corrigir um erro deles mesmos. Na hora de derrubar a lei que proíbe postos em hipermercados, o deputado Hadi Massu defendeu os empresários, não os consumidores, e outros parlamentares o seguiram. Tem mais, eles brigaram para abrir 3 CPIs, só uma sobreviveu, a do PRODEF, mas comandada por Eliana Pedrosa e Chico Vigilante, ela nada investigou para não contrariar interesses. Ora, depois de tudo isso, você acredita que 2012 será diferente naquela casa? Eu não acredito. Aqui no estúdio, o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Patrício. Bom dia, presidente. Obrigada pela presença do senhor aqui. Essa ainda é uma semana de definição de blocos, ainda precisa ser feita a eleição das comissões, né? Ainda vão se ajeitar. Na verdade, os trabalhos começam hoje, é encaminhado ao Poder Legislativo a mensagem do Poder Executivo, que deve ser encaminhada pelo secretário de Governo, Paulo Tadeu, e aí hoje os blocos vão definir se continuam com a sua composição. Continuando, é claro que vai definir os espaços ocupados nas comissões, na Câmara Legislativa, mas não deve mudar muito a sua composição, não. Agora, presidente, existem pontos polêmicos que os deputados precisam resolver ao longo deste ano. Um deles citado na reportagem do Leonardo Ribeiro, que são as contas do Executivo, que até agora, desde 2003, não foram aprovadas pela Câmara. Como é que vai ficar isso? Esse ano realmente sai essa aprovação?
Bom, na verdade, esse é um dos temas mais importantes, inclusive, tem que ser apreciado pela Câmara. É bom deixar isso muito claro. A Câmara tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo. No ano passado, nós criamos uma nova cultura. Os projetos só vão a plenário depois de tramitados nas comissões, o que diminui muito a questão da inconstitucionalidade. Mas é uma coisa que tem que ser aprimorada, mudando a cultura do Poder Legislativo. Por que as contas não foram aprovadas no ano passado? As contas vêm sem serem aprovadas desde o ano de 2003, desde a época do ex-governador Joaquim Roriz. Esse ano, todas as contas, é uma meta da Câmara Legislativa, da mesa diretora, que elas sejam aprovadas ou rejeitadas. Nós vamos tentar no primeiro semestre, nós temos muitas contas. É preciso que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças determine os relatores. Caso isso não seja feito nos próximos dias ou no próximo mês, a presidência da Casa pode, inclusive, determinar quem seja o relator e encaminhar a plenário para que seja votado. Essa é uma meta da presidência para que esse ano todas as contas de governadores sejam apreciadas. Por que ano passado não foi possível fazer isso? Na verdade, é um jogo de interesse. Se a conta for rejeitada, quem foi do Executivo, o governador, deixa de ser candidato a qualquer tipo de cargo público. A maioria das contas que se encontram na Câmara Legislativa foram aprovadas ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas, mas tem uma série de ressalvas. Então, possivelmente, as contas serão rejeitadas. Um fato principal, inclusive, é as contas de 2009, do ex-governador José Roberto Arruda. Aquelas contas foram da época da Caixa de Pandora. Então, dificilmente essas contas devem ser aprovadas, mas tem que ser apreciada no plenário da Câmara e o plenário é soberano. E o que é mais importante? A questão do PDOT, que todo mundo questiona, ou a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo? Qual a diferença? Bom, na verdade, é preciso ficar claro que o PDOT só pode ser revisto a cada 10 anos, é a legislação federal, a não ser que seja alguma coisa nova no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o que não é o caso, já que 136 emendas parlamentares foram declaradas inconstitucional. O que precisa ser encaminhado ao Poder Legislativo é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é a LUOS. Ela vai dizer como será ocupado o solo, seja na zona rural ou seja na zona urbana. Esse é um dos projetos mais importantes que o Poder Executivo tem que encaminhar ao Poder Legislativo. Essa questão do PDOT não vai criar, então, um mal-estar com a Secretaria de Habitação, que pensava em reformular, então, esse plano? Diretor? De forma nenhuma. A Câmara Legislativa, principalmente o plano diretor, que é um plano diretor de planejamento da cidade, não pode ficar sujeito a um secretário, a um governador. Ele tem que definir a questão da sociedade, as prioridades da sociedade. O mais importante é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Agora, presidente, um ponto principal, também um projeto que interessa bastante a comunidade, é a questão dos postos de gasolina, que deixou ano passado e até agora nada. Tem previsão para esse ano? Bom, na verdade, houve um recurso depois da sua aprovação em primeiro turno. Esse recurso já foi apreciado pela CCJ e a qualquer momento pode ser colocado na pauta de votação na ordem do dia e apreciado em segundo turno no plenário da Câmara. Com essa troca aí nas comissões, tem aquele projeto importante da eleição dos diretores. Isso pode atrasar? Como fica essa questão dos diretores das escolas? Não, na verdade, vai ter troca, né, nessas comissões. Mas na verdade aí que é importante. A Câmara já aprovou a gestão democrática. O Executivo já recebeu esse projeto. Já tem que ser sancionado e regulamentado pelo governador do Distrito Federal. A missão mais importante dos parlamentares desse ano é o papel de fiscalização, para que os projetos aprovados no ano passado, que foram muitos projetos, sejam implementados pelo Poder Executivo, inclusive no acompanhamento das ações e das obras da Copa do Mundo, que não vão servir só para a Copa, mas no período pós-Copa, que vai servir para a população do Distrito Federal. Agora, presidente, só para encerrar, 14º salário, por que então não fazer um projeto então para acabar com isso, já que não é tão popular assim um deputado receber 14º salário? Bom, na verdade, o 14º e o 15º que chama é uma ajuda de custo do parlamentar, mas não é obrigado que o parlamentar receba. Exemplo disso é que 9 parlamentares não recebem. Eu nunca recebi o 14º e 15º, eu abri mão, mas é de fórum íntimo do parlamentar. É uma legislação que vem acompanhando a legislação do Congresso Nacional, da Câmara Federal e do Senado. Mas não impede, é claro, que um projeto seja aprovado na Câmara, mas dificilmente isso vai acontecer. Depende de cada um, né? Obrigada, presidente. Obrigado. Obrigada. Bom dia.